gente gosta do cheiro da terra, do verde da serra, do fogo de chão. Um queijo, um vinho, um abraço, um carinho, uma gaita, uma cachaça e um violão. Não há quem não possa ver que a vida é só nossa e é melhor com delícias da roça. Paraguaçu, 1915, Imbé. Confraria da Praia no Imbé, o restaurante onde a gente é visto o outro feliz. Especializada em frutos do mar, o nosso compromisso todo dia é a melhor gastronomia. A gente é mais feliz no Imbé, na Barra a todo instante. Confraria da Praia, o melhor restaurante. O meu restaurante é o Confraria da Praia. X-Beef, um lugar mágico na Barra do Imbé, com música ao vivo aos finais de semana. No X-Beef, você encontra uma ampla gastronomia de alta qualidade. Hambúrgueres artesanais, X e petiscos, além de pratos para a família com grelhados de carne e peixe, chopp, a ceva mais gelada, drinks e caipiras. Na esquina do antigo Scuba. Sinta-se bem no X-Beef. A minha estrela do futuro é você, e hoje você é minha estrelinha. B, C, até o Z. É tão legal aprender na escola Estrelas do Amanhã. É a sua estrelinha bem cuidada e com educação, com estrelas do amanhã no coração. Olá, meus amigos da TV Nativos. Eu sou Paulinho Ricoli, estou orgulhosamente voltando com o podcast Agora o Papo É. E agora o Papo É Política, aqui nos estúdios da TV Nativos, que agora está na cidade de Imbé. Eu recebo um sujeito que foi 2 vezes prefeito de Imbé, é nascido em Imbé, ou em Tramandaí na época que ele nasceu um pouquinho antes da emancipação de Imbé, em 9 de maio de 1988. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Imbé. Também advogado, o amigo Pierre Emerim da Rosa. Muito bem-vindo aos estúdios da TV Nativo, Pierre. O nosso olá para a nossa audiência. Quero agradecer, Paulinho Ricoli, o convite de estar aqui no podcast Agora o Papo É Política. E agradecer a equipe também da TV Nativos e toda a equipe técnica. Dizer que é um prazer estar aqui contigo para que a gente possa desenvolver vários assuntos, conversar um pouco sobre a vida, enfim, sobre a política também. Afinal de contas, a política nos move, né? E estou aqui à disposição. E quero te adiantar que não tem restrição a nenhum questionamento. Podemos falar de tudo? Podemos falar de tudo. Legal. A cultura da comunicação nos permite que nós chamemos um político pelo seu cargo mais elevado exercido até então. Então, me refiro ao prefeito Pierre Emerim, assim como me refiro ao prefeito Anderson de Tramandaí, ao prefeito Rapac. Então, vou te chamar de prefeito Pierre. Pierre, nós temos 2 blocos de meia hora para conversar, algo que nós poderíamos ter uma conversa durante 10 horas. Verdade. Haja vista que essa época muito se fala em política. Graças a Deus que nós falemos em política, porque não há nada que não dependa de política e nada que não seja envolvida essa ciência tão maravilhosa. Mas a gente começando um pouquinho assim pela história. Como eu bem disse, tu és imbéense, sempre morou no Imbé. Eu sou o único prefeito da história da cidade que morou desde o primeiro minuto aqui em Imbé, né? Muito embora tenha nascido, por óbvio, no Hospital Maritota. Que Imbé pertencia a Maritota, a Tramandaí, lá em 1978. Eu saí do hospital e vim morar em Imbé. E na mesma casa, inclusive, meu pai reside na mesma casa até hoje. Uma história muito bacana. Também político, brigada militar? Meu pai foi também, participou ativamente da
do processo de emancipação aqui do município, não na comissão, mas como coadjuvante ali. Eu mesmo, né? Lá eu tinha 10, 11 anos, a criançada toda, porque nós queríamos ter uma cidade aqui. Então, eu sou daqui, entrei no prézinho aqui no município de Imbé, o ensino fundamental, o ensino médio, só a universidade, né, o curso superior que nós fizemos em outra cidade, porque aqui não tem. Mas eu sou um imbéense raiz. E já está na hora de Imbé ter uma universidade. Nós temos até um braço, né, da URGS aqui, que é o Seclimar. E o Seclimar possui um dos melhores cursos de biologia marinha do Brasil, se não o melhor, conhecidamente. Mas é claro que nós queremos mais. E eu venho falando isso, o litoral é a região do estado que mais cresce em desenvolvimento, em população. As pessoas estão migrando para cá. E aí tu pode notar que depois da própria pandemia, já vinha nesse processo, mas a pandemia acelerou isso. E agora mesmo também infelizmente, né, as enchentes que aconteceram, muitas pessoas viram que aqui é um lugar seguro, mais seguro talvez. Ou seja, nós temos que nos preparar em muitas as áreas, né, quer seja na saúde, que é muito importante, na segurança pública, na própria cultura, na educação também. Nós temos que melhorar as nossas estruturas, e na educação tem uma estrutura de ensino fundamental, ensino médio até considerável, mas em termos de ensino superior, né, tem muitos cursos que ainda não tem, importantes aqui. E aqui eu cito, por exemplo, e é uma luta que nós estamos desenvolvendo também agora. E é uma curiosidade, sabe que a única região do estado que não possui um curso de medicina é o Litoral Norte? Veja, por isso que nós temos muita dificuldade de encontrar médicos aqui. Sim. Não formamos médicos. E a tendência, eu vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha saiu daqui, ela se formou em medicina agora, em Jaraguá do Sul. Eu achei que ela viria para cá, formou, vem para cá para poder trabalhar aqui, isso é o meu sonho e tal, mas a cidade absorveu ela, porque com muita proposta de trabalho, a cidade e a região, né? Ou seja, talvez se ela tivesse uma formação aqui, ficaria aqui. Sim. Né? Então, tem muita coisa a melhorar. E o curso superior, esses cursos de maior desenvoltura, talvez, nós temos faculdades aqui de direito, de arquitetura, né, de psicologia, tal, mas tem algumas outras áreas que são fundamentais que realmente nós precisamos. Muito bem, nós vamos evidentemente falar das eleições que se avizinham. O Pierre, ele é pré-candidato a prefeito de Imbé, e eu costumo dizer, prefeito, eu conversei isso com os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade vizinha, Tramandaí, digamos a mãe de Imbé. Tramandaí pode ser dita como tal. Nas conversas que eu tive com os dois principais pré-candidatos até então, que se apresentam nas pesquisas como liderando as mesmas, que a conversa política, no meu ponto de vista, e é uma questão particular, ela necessariamente ganha mais a população se feita em cima de propostas. Porque a gente sabe que no mundo hoje existe aquela distância das polarizações no Brasil, no estado e também na cidade onde a gente vive. E quando as conversas elas passam a ser miúdas em conteúdo, passam a ser miúdas, fica uma conversa de quinta série, digamos assim. Não desmerecendo ninguém que esteja na quinta série, mas aquela conversa, o mais feio e o mais bonito. Porque tu fez isso e eu não fiz aquilo. A gente acha feio isso e a cidade, como eu já disse, acaba perdendo. Quando a discussão passa a ser pequena. Então, eu gostaria que esse nosso encontro, e não seria diferente sempre que nós nos encontramos, a nossa conversa, graças a Deus, ela flui em cima de ideias, de proposições, de propostas, e assim é a minha intenção nessa conversa aqui. A TV Nativos, ela
trará todos os candidatos e também nas proporcionais das cidades do Litoral Norte. E nós queremos saber de propostas, evidentemente. Assim, tu, como um propenso e naturalmente candidato do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Imbé, como tu enxergas a cidade hoje? A gente vê muita coisa nas redes sociais que a gente não gosta de ver. Quem gosta de ciência política, que estuda um pouquinho a ciência política, quer saber, tá, mas vem cá, eu quero saber o que os candidatos estão apresentando para a nossa região. Como o pré-candidato Pierre Hermerin enxerga a situação da cidade, e não vou deixar de falar aqui o que as pessoas comentam. Uma hora estão juntos, uma hora estão brigando. Como é que pode um troço desse? Agora estão falando mal um do outro, mas já estiveram juntos. Então a gente sabe que toda a cidade, toda a construção, Imbé está na sua 10ª administração, né? O atual prefeito, o Ike Vedovato, é o 10º prefeito. Tu tiveste 2 mandatos, né, de 2000. O 8º e o 9º. O 8º e o 9º. Nono período. Exato. Então, assim, onde se deu a ruptura para as pessoas entenderem? Porque normalmente os políticos ora estão juntos, ora estão separados. Quem hoje está se xingando, amanhã está abraçado. Como é que o Pierre, como cidadão, não ainda como candidato, enxerga isso? Sabe, Paulinho, que isso é muito triste, sabe? Isso realmente é algo que envergonha a classe política. Eu tenho vergonha disso aí, tá? Porque as minhas amizades e as minhas relações, assim, elas tendem a ser duradouras. Os meus amigos de hoje são os meus amigos do passado. São as pessoas com quem eu nasci, me criei, continuam os mesmos, né? Por exemplo, eu te conheço há quanto tempo? Alguns anos. Décadas, né? A tua família também. E então, essa situação política que acaba acontecendo, não só em Imbé, mas em todas as cidades, em todos os estados, a nível federal também, impressionante o que acontece, realmente ela traz um descrédito à política e aos políticos. Traz um descrédito, né? Eu posso te garantir uma coisa, porque se Deus quiser, nós estaremos daqui a 4, 8, 10, 20 anos conversando novamente política e tu vai lembrar dessa resposta. Assim, quando geralmente me sinto que não fui correspondido nas minhas relações particulares, afetivas ou políticas, para mim é uma vez só. Então, esse vai e volta que a gente observa, um dia está junto, outro dia está separado, mas daqui a pouco está junto de novo, isso tu pode ter certeza que tu não vai ver de mim. Porque é conveniência, né? São conveniências. São conveniências. Eu posso falar aqui de Imbé, com todo respeito ao que tu referiu agora, e vamos ser claros, assim, a ruptura era um casamento exemplar, né? O Pierre prefeito, Ike vice. Tu me dá um parênteses. Claro. Na cidade de Imbé eu vi uma questão na tua administração, Pierre, e olha que eu corri muito quase todas as cidades do Brasil por conta de um trabalho meu em uma fundação nacional, depois de um instituto sediado em Canoas. Eu chegava na prefeitura de Imbé para conversar com o prefeito e era o mesmo gabinete, para quem não sabe. Despachavam na mesma sala o prefeito e o vice-prefeito. Isso foi algo que eu nunca tinha visto. Não, e essa sempre foi a minha intenção. Sabe? A minha intenção sempre foi... eu me lembro que lá na época, quando nós vencemos as eleições de 2012, o meu vice-prefeito, Ike, né, o atual prefeito, disse, Pierre, então estamos juntos agora, tá, beleza, mas vou voltar para o meu escritório, né, de contabilidade, isso e aquilo. E, enfim, as atividades particulares dele, eu disse, não, Ike, peraí, nós ganhamos uma eleição junto. Vamos administrar junto. Por mais que, muito embora não seja isso normal, geralmente está lá o prefeito, terminou a eleição, o vice vai para um outro gabinetezinho, fica meio isolado lá. Geralmente olha, dificilmente o vice-prefeito está junto com o prefeito numa outra eleição. Aqui em Imbé nunca teve isso, por exemplo. Aliás, teve só uma única vez com o prefeito Fofonco e o vice Zezo. Eles foram... se elegeram prefeito e vice, depois foram para uma reeleição para prefeito e vice, depois perderam a reeleição, mas estiveram juntos. Mas nas outras vezes, todas as outras vezes,
Sempre se trocou. Sempre se trocou, né? Mas então, nós trabalhamos aí 8 anos e eu... No mesmo gabinete. No mesmo gabinete e empoderei o cargo de vice-prefeito como ninguém. Pode ter, olha, no Brasil tu não deve ter, e tu andou no Brasil todo, não teve um vice-prefeito tão empoderado como aqui em Velho. Né? Por quê? Porque eu tenho e tinha e tenho esse entendimento que o vice tem que trabalhar não atrás do prefeito, mas ao lado do prefeito, né? Nós temos que explorar a capacidade que tem o vice-prefeito. E daí o vice-prefeito pode ter várias capacidades, né? De repente tem uma capacidade mais de um olhar cultural, o outro de um olhar mais assistencial, um outro de um olhar mais organizacional, né? Então eu acho que o prefeito tem que ter essa capacidade de enxergar isso aí. E nós desempenhamos, o Ike, entendo que para mim foi um bom vice-prefeito. Ele trabalhou, ele cumpriu horário junto comigo e tal. E infelizmente, né, eu não entendo, muitas vezes, sinceramente, eu não entendo, né, porque o nosso governo, com o qual ele fazia parte, eu liderava esse governo, elegeu ele, e veja que eu fui o único prefeito da história do Litoral Norte que não fui vereador, fui direto prefeito, depois vice-prefeito e consegui fazer o sucessor. Aliás, consegui não, porque eu não gosto de falar, eu consegui. O nosso governo produziu o sucessor, que é o que administra a cidade hoje, né? E eu, na minha vida, o meu propósito, o compromisso que eu tinha com a cidade de Imbé, eu queria devolver tudo que ela me deu de bom, né? E eu queria e consegui fazer isso, né? São poucos que conseguem ser prefeito de uma vez a cidade, ainda mais 2 vezes, né? E eu consegui isso aí. Então eu queria devolver isso para a cidade onde eu nasci, que me fez tanto bem e que eu vou morrer aqui, a cidade onde meus pais vivem. Na tua trajetória política, tu fosse o prefeito Mirim. Prefeito Mirim. Fosse primeiro prefeito Mirim. Exato, primeiro prefeito Mirim de Imbé. Não passou pelo Legislativo. Não. Fosse te especializar, tu fosse estudar, né, a vivência política em Brasília. Sim. E já assumiste como prefeito e depois te reelegeste. Então, as tuas passagens pelo cenário político foi 2 vezes no Executivo Municipal. 2 vezes no Executivo. E infelizmente, o nosso governo, nós fizemos um governo muito bem avaliado, muito bem avaliado. Uma avaliação, a minha avaliação pessoal, quando eu estava finalizando o governo, ela batia na casa dos 90%. A avaliação pessoal e a avaliação do governo. Ou seja, o nosso governo produziu o sucessor, que poderia ter sido o Ike, mas poderia ter sido o Paulinho. Seria qualquer um. Né? Mas eu tinha, por lealdade, né, tomado aquela decisão. Não, nós vamos eleger... Era um acordo de gentileza? Não era um acordo, nunca foi um acordo, porque nunca teve essa cobrança. E tu disseste que ele nunca te cobrou isso também, Nunca né? me cobrou. O prefeito Ike nunca me cobrou isso. E eu nunca disse... Mas foi um acordo natural, digamos. É algo natural, que eu acho que é da natureza do político, isso, tu saber reconhecer aquele que até... Infelizmente, não de todos os políticos, e da minoria. Mas eu tenho qualidades, tenho defeitos também. Eu sou um ser humano, né? Mas a minha qualidade é a lealdade. Uma das minhas... Tu pode ter certeza, porque a lealdade, assim, tu tá junto, sabe? Tu não precisa assumir compromisso. Não, vem estar comigo porque eu vou estar contigo no futuro. Não, também não precisa disso aí. Quando a pessoa é leal, tu reconhece. Porque a gente sabe que é sempre uma troca. Eu te dou isso, mas tu me dá aqui. Eu vou te apoiar aqui, mas a secretaria tal tem que ser para minha esposa. A gente sabe que é assim. Isso é um pecado porque a cidade perde, né? Perde, mas eu resisto a isto. Eu resisto a isto, porque eu acho que as coisas têm que ser ao natural. Então, eu tinha me programado a minha vida 8 anos para me doar para minha cidade e depois voltar, enfim, a minha profissão. Advogar. E aconteceu que, infelizmente, assim, de uma forma inesperada,
inesperada. Horas depois, a transmissão do cargo, né? Horas depois, eu vi que eu era persona não grata. É verdade que não foste convidado para a festa? Não. Não é verdade ou é verdade? É verdade, não foi não. Uhum. Não fui convidado para a festa, não fui convidado nem no outro dia para me despedir dos secretários. Eu não fui. Eu fui... Eu me considerei um guardanapo que foi utilizado e foi jogado fora. Isso na época, Pierre, te trouxe problema pelo seguinte: o partido em si não concordava com o nome do atual prefeito, né? Não. Tu foste contra a tua legenda, tu te afastaste da legenda, houve uma indisposição muito grande quanto a isso. Como é que tu analisa essa estrutura partidária de um partido que a gente sabe que nas cidades não se tem tanta força o partido, mas as pessoas, né? Por outro lado, as legendas, os partidos em si, eles têm a sua diretriz, o seu foco e entre aspas, um certo poder de decisão, né? Pelo menos de persuasão em cima dos candidatos. Como é que tu enxerga quando se deu isso, como ficou o partidário, Pierre? Ficou mal com a legenda, teve que sair? Fiquei mal, mas eu tinha que fazer uma opção. Eu tinha que fazer uma opção entre a minha convicção e a minha lealdade pessoal, né? E aqui em Bé, o partido, ele tinha boa parte do partido apoiava o que eu pensava, né? E outra parte não. E a executiva estadual não apoiava integralmente, assim. A executiva estadual... Foi contra a tua decisão? Foi contra a minha decisão, inclusive nos proibiu por ata, né? E eu, na época, o presidente era o ministro Pimenta, Paulo Pimenta, né? Eu tive uma conversa séria com ele, só que nós não apoiamos aqui, PT estadual, nós decidimos que lá em Bé o PT não pode apoiar o teu vice. E eu disse, olha... Então, naquele momento, foi o Pierre Pessoa que apoiou a candidatura do prefeito. Foi o Pierre Pessoa, eu tive que tomar uma decisão muito ruim, drástica, assim, me causou vários traumas no partido, né? Hoje, claro, voltei ao partido, mas me causou naquele momento vários traumas, porque eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha. E a minha escolha foi... pelo que eu entendi, assim, né, pela parceria, pela lealdade, pela capacidade que eu enxergava, né, naquele momento, e acabei me licenciando do partido, né, e declarei apoio, fui quase que escorraçado, né, pelo PT, assim, as lideranças estaduais, nacionais me ligando, Pierre, tu não pode fazer isso, tal, tu vai te arrepender, porque tu vai ser traído, eles não vão te querer no futuro. Disse, olha, e essas foram as minhas palavras, assim, só. Se isso acontecer, o problema não será meu. Foi o que eu disse, ó. Pierre, mas eles vão te atacar, eles vão te armar para ti, eles vão fazer isso, eles vão querer te derrotar, eles vão querer te colocar para baixo, colocar na mesma régua deles, isso e aquilo. Se isso acontecer, o problema não será meu. O problema será de quem fizer isso. Né? Porque a minha consciência estará limpa. Eu vou dormir tranquilamente. E tomei essa decisão. Eu acho que, no fim, eles tinham uma certa razão. Porque tudo que eles imaginavam acabou acontecendo. Há um ditado, né, Pierre, que diz o seguinte, eu confiar em ti é uma opção minha. Tu traíres a minha confiança é uma opção tua. Isso em qualquer instância da vida. Verdade. Né? Então, o que eu também te pergunto, a gente tem muito pouco tempo, né? O nosso primeiro bloco de 1 hora. Eu tenho muita coisa para te perguntar, eu gostaria que nós conversássemos também em outras instâncias. Partindo daquele pressuposto inicial, onde eu fiz o preâmbulo, que nós conversemos aqui sobre propostas, eu parto de uma premissa, que todas as cidades, todas as benesses, seja daqui de Tramandaí ou de qualquer cidade do mundo, foi algo construído a várias mãos.
Todos os prefeitos tiveram a sua contribuição. Claro. Nós tivemos aqui João Carlos Wender, tivemos o Pedro Vedovato, o Jadir Fofonca, o Darcy, Paulo Andriola. o Andriola, tu 2 vezes e o Ick. É isso, né? É isso. Os prefeitos de Imbé. O que o cidadão, Pierre, enxerga assim, olha, as contribuições, rapidamente, assim, digamos em 5 minutos, as contribuições de cada prefeito, o que cada um conseguiu contribuir, e a partir daqui, no segundo bloco, a gente fala daqui para frente. Bom, eu tenho dito assim, e enxergo muito bem, porque tem prefeito que eu até vejo manifestações, às vezes, de alguns assim, porque eu fiz isso, eu construí em Bet. Não, gente, não, todo mundo contribuiu do seu jeito, na sua forma e naquele tempo. Sim. O prefeito Wender, né, foi o primeiro prefeito, e Imbé ficou conhecido com aquele a Praia da Moda, aquele conceito da Praia da Moda, que foi... E dá uma saudade, né? E dá uma saudade. Aquela aura que Imbé tinha. Então, o Wender contribuiu muito. Depois veio o Vedovato, que ficou pouco tempo, ficou 1 ano e meio, eu acho, no governo, né? Também contribuiu, era uma pessoa também inteligente e tal. Eu vou entrar no mérito, muito querido, tal, por todos, né? Tanto é que foi eleito prefeito. Sim. Depois, Andriola, com o afastamento, cassação, enfim, do Vedovato, entrou o Andriola, que foi um outro excelente prefeito, teve muita contribuição, organizou a parte administrativa da prefeitura, principalmente as finanças, Foi um excelente prefeito. Foi muito bom gestor, muito Paulo. Bom gestor, muito bom gestor. Em seguida veio o prefeito Darcy, que também... o Darcy tem 3 mandatos. Sim. Né? 3 mandatos aqui. E é candidato a vereador agora. O Darcy, meu amigo Darcy Luciano Dias. Dizer que é candidato a vereador. E o Darcy também contribuiu bastante, assim, com... o Darcy sempre foi um cara muito trabalhador e tal... do jeito dele, da sua forma, ele contribuiu bastante. Também, talvez não tenha sido aquele trabalho completo, assim, mas ele contribuiu, sim, muito. Depois veio o prefeito Fofonca. Jadir Fofonca. Né, com a sua forma organizada, ponderada. Um empresário, né? Empresário. De sucesso. Um empresário de muito sucesso. Foi muito bem no governo também, construiu... algumas escolas, teve um olhar diferenciado para a zeladoria da cidade. Eu acho que a partir dali ele implantou um conceito novo de cuidado com a cidade, a partir do governo Fofonca, e depois acredito que aprimoramos isso aí. Voltou para o prefeito Darcy, depois disputou com o Fofonca, depois eu disputei com o prefeito Darcy. E aqui eu dou um cortezinho para logo tu continuares. Uma observação que eu faço quando tu vais entrar agora na administração Pierre Ick, foi que a administração Pierre Ick, o Pierre, ele saiu rápido e muita gente dizia assim, não gasta as balas agora. Então, assim, muitas vezes a gente vê começar um pouquinho lento nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, quando está chegando uma reeleição, se coloca todo o gás. E nós observamos que tu fizeste o contrário, fizeste uma crescente. Então, faz um parágrafo aí dentro da tua visão de por que tu agiste assim. Não, eu agi assim porque a cidade precisava mesmo. E eu entendo que uma administração, ela não pode dar lenha só no ano eleitoral, não pode estar no meio da chuva asfaltando. Ouviram isso, prefeitos? Não pode. Não, tem que, no primeiro dia, já começar com todo o vapor, até porque a equipe está empolgada, nós temos que aproveitar a energia da equipe toda no início. Depois a gente sabe que o pessoal vai cansando, né? Então tu tem que dar lenha no início, até para te resgatar a autoestima da população. A população enxergar que, olha, nós temos um governo agora, nós temos um prefeito que pensa a cidade, nós temos uma equipe de trabalho que está na rua, nós temos manutenção, nós temos energia aqui. E com isso tudo melhora, a arrecadação melhora, enfim, acaba acontecendo. Não pode deixar tudo para a última hora. Até porque para a última hora tu só vai colher os louros. E foi o que aconteceu. Nós trabalhamos muito, chegou na reeleição, praticamente não teve eleição.
a cidade, né? Foi uma coisa quase que natural, Foi né? uma coisa quase que natural. As pessoas falavam assim, Pierre, mas tu não vai pra rua para trabalhar? Porque na minha primeira eleição, eu caminhei essa cidade toda, casa por casa, rua por rua. Tal. Fosse todas as ruas. Todas as ruas, todas as casas, e eu emagreci 20 quilos naquela época. Olha, A gente tem mais um minutinho, daí depois a gente... mas assim, eu só vou chegar até na reeleição, porque daí na reeleição as pessoas... Pierre, tu não vai pra rua? O que tá acontecendo? Eu não vou... Eu vou... Na última semana eu vou tirar uma semana aqui pra me dar... Eu vou só dar um oi, nem vou pedir voto. E foi o que aconteceu e nós tivemos uma reeleição muito tranquila. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, os nossos apoiadores, patrocinadores, que são muito importantes, e a gente já volta com o pré-candidato a prefeito da cidade de Imbé, 2 vezes prefeito de Imbé, Pierre Emerim da Rosa. A gente volta já. A gente gosta do cheiro da terra, do verde da serra, do fogo de chão, um queijo, um vinho, um abraço, um carinho, uma gaita, uma cachaça e um violão. Não há quem não possa ver que a vida é só nossa e é melhor com delícias da roça. Paraguaçu, 1915, Imbé. Confraria da Praia no Imbé, o restaurante onde a gente avista o boto feliz. Especializado em frutos do mar, o nosso compromisso todo dia é a melhor gastronomia. A gente é mais feliz no Imbé, na Barra a todo instante. Confraria da Praia, o melhor restaurante. O meu restaurante é o Confraria da Praia. X-Beef, um lugar mágico na Barra do Imbé, com música ao vivo aos finais de semana. No X-Beef, você encontra uma ampla gastronomia de alta qualidade. Hambúrgueres artesanais, X e petiscos, além de pratos para a família com grelhados de carne e peixe. Chopp, a ceva mais gelada, drinks e caipiras. Na esquina do antigo Scuba. Sinta-se bem no X-Beef. A minha estrela do futuro é você. E hoje você é minha estrelinha. A, B, C, até o Z. É tão legal aprender na escola Estrelas do Amanhã. É a sua estrelinha bem cuidada e com educação, com estrelas do amanhã no coração. Voltamos para o nosso segundo bloco de Agora o Papo é Política. Você conheceu os nossos apoiadores e patrocinadores, eu quero fazer uma menção especial à estilista Luiz Olívia, que me presenteou com essa camisa. Ela tem a marca A Poesiazinha lá em Florianópolis. Muito obrigado, Luiz Olívia. Nós estávamos com o prefeito Pierre, pré-candidato a prefeito de Imbé, falando quando chegamos na gestão Pierre em 2013. E ele estava falando desse gás todo, e a gente tem mais um bloco de meia hora para falar de muitas coisas sobre a nossa cidade de Imbé. Continua com a palavra, Pierre. Não, Paulinho, e daí foi o que aconteceu. Nós apresentamos um programa alternativo para a cidade. Uhum. O que até então as pessoas diziam, olha, mas iam para a eleição, davam um discurso, mas não colocavam nada no papel e não seguiam à risca o que estava, os compromissos assumidos. Né? E todos os compromissos que nós assumimos com a cidade, que eram compromissos possíveis e execuíveis, nós demonstramos que em 4 anos era possível e chegamos na reeleição com os compromissos todos cumpridos. Né? Chegou ao momento da eleição, na nossa reeleição, foi muito tranquilo. Né? Era algo assim, e nós tínhamos, veja bem, adversários consideráveis. Nosso adversário na reeleição foi o próprio prefeito Fofonca, junto com o seu Paulo Galimberti, de candidato a vice, e fizemos mais de 70% dos votos. Né? Foi muito forte a diferença. Foi muito distante, assim, né? E aquele desejo de continuidade, E fomos para o segundo mandato também, com muita coisa, muitos projetos em andamento, muitas obras em andamento,
conseguimos concluir bastante. E aquele sonho de termos um pronto atendimento, conseguimos concluir. O sonho de termos um projeto para segurança pública, conseguimos. Aquele sonho de ter um olhar diferenciado para a cultura, conseguimos. Iniciamos, eu acho que paralisou agora ultimamente, mas nós iniciamos, e ali foi fundamental a questão da aquisição de um espaço cultural, que é o Castelinho. Eu estava na inauguração. Eu me lembro, me recordo. Conseguimos remodelar o calçadão, conseguimos melhorar toda a estrutura da educação infantil, principalmente, do ensino fundamental. Nós praticamente refizemos ou reformamos quase todas as escolas no município. Promovemos vários concursos públicos, entraram muitos servidores qualificados também. Renovamos a frota de carros pequenos, carros leves, carros pesados, máquinas. Reconquistamos os royalties do petróleo, que nos deu um fôlego muito bom. Reestruturamos a administração, o setor administrativo. Reorganizamos a nossa planta tributária, melhoramos o nosso orçamento, fomos atrás de outras receitas, colocamos o Imbé no mapa dos investimentos do governo federal, conectamos o Imbé às políticas públicas do governo federal e algumas também do governo estadual, de menor relevância, porque sabemos que o Estado tem pouco a nos proporcionar. Enfim, e conseguimos no segundo governo fazer também um outro excelente governo, e foi o governo que produziu o nosso sucessor, que é o atual prefeito. Como tu consideras a administração do IC na frente à gestão do município de Imbé? Olha, a administração do IC, do vice, do Regis Cacetino, e também boa parte do grupo que estava na nossa administração também ficou, acho que 1/3 ainda continuou. Ela é uma administração também que tem os seus méritos, né? Continuam muitas obras em andamento, outras entendeu que não era daquela forma. No entanto, nós tínhamos acordo não, como eu te falei, eu não gosto de falar acordo, mas nós tínhamos um entendimento de continuidade e principalmente assim, no trato com as pessoas, no trato com a saúde pública, ou seja, a parte deu continuidade, no meu entendimento, outra parte não. O diálogo permanente com a sociedade, que eu acho que é extremamente importante, me parece que, assim, que hoje quase que é inexistente. O bom relacionamento com os municípios, que é necessário, me parece que hoje é quase que zero. Então, isso foi criando uma situação, né, uma situação nova política. O próprio rompimento, né, da maioria, grande maioria dos vereadores com o governo, com o IC, e romperam talvez pelo trato. Trato pessoal, tu achas que é a maior característica que ficou diferente daquilo que tu imaginava ser o trato melhor? Pessoal, assim, a forma como porque um governo, Paulinho, ele não pode ser de um único partido. Ele não pode ser um governo sem o diálogo, só do eu fiz isso, eu vou fazer isso, eu vou pagar isso, eu vou fazer isso, eu comprei isso. Não, um governo é do nós, é de todos. Um prefeito não consegue fazer uma gestão sozinha. Um prefeito faz uma gestão com o seu vice-prefeito, com seus secretários, com seus vereadores que apoiam, com servidores públicos, com os membros da sociedade, com seus conselheiros. Ou seja, tu não pode ser alguém que está acima de qualquer coisa. E só o que prevalece é o que eu penso. E me parece que
pelas ações que a gente observa e pelo que o próprio povo fala, o que antes era diferente, porque a começar pela relação prefeito Pierre e vice, né, e todo o arcabouço da administração pública, que era muito unida, muito parelha, assim, com um papo reto, né, e todo mundo numa mesma sinergia, acabou que hoje, me desculpe eu falar isso, mas assim, é público notório que tem alguém muito lá em cima e o restante muito lá embaixo. Né? E isso eu acho que não é legal, sabe? Não é legal uma cidade, as pessoas se sentem desvalorizadas, as pessoas têm medo, muitas pessoas são perseguidas, né? Ou seja, se tu me contrariar, tu tá fora do jogo. Não é assim. Né? Às vezes alguém chega para te falar uma verdade que te contraria e tu não goste, mas aquilo ali é uma verdade que tu precisa saber. Porque a política ela é feita do contraditório. É feita do contraditório e é feita também da ampla defesa. Sim. Os princípios da verdade, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, Sim. eles estão e devem estar presentes na administração pública. Né? E O da publicidade. da publicidade, transparência. Né? E as pessoas não podem ser impulsivas. Qualquer coisa já estoura com a outra. Já chama de tudo, chama de safado, chama de isso, chama daquilo. Não O pode. equilíbrio emocional, né? Não, Pierre. E veja que o que aconteceu assim, dos últimos anos para cá, eu consegui ser prefeito 2 vezes com a maioria esmagadora do apoio da Câmara de Vereadores. Não tive problema com a Câmara de Vereadores. Nos meus 8 anos, nós conseguimos eleger, nos 8 anos consecutivos, presidente dentro de acordo, sem precisar ter briga, sem precisar ter nada. E esse teu trato com o legislativo, sabendo a importância que um poder, porque são poderes distintos, né? Você é um pouquinho mais jovem até para entender. O poder legislativo ele é um poder constituído. A Câmara de Vereadores dentro da cidade, ela tem um poder, ela não é submetida às ordens do executivo, que é o prefeito. Então, assim, essa tua construção junto ao legislativo, Pierre, se deu um pouco assim pela tua experiência de casa, de saber o teu pai, como é o trato, como é que tu enxergas o legislativo em uma cidade? Hoje tu tens o G6, que se chama? Ou é G7? Como é que... Foi apelidado de G6. G6, né? Pode se transformar em G7. Certo. Mas como é que tu enxerga aí essa relação? Eu acho que isso se deu pela observação que eu sempre tive ali na Câmara de Vereadores, com meu pai mesmo sendo vereador, por respeitar a lei também, a gente saber que da independência dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, enfim, né? Eu acho que foi essa simbiose, sabendo muito bem o papel de cada um, né? E como eles também podem trabalhar de uma forma conjunta, que fez com que eu sempre tivesse um amplo diálogo e tranquilidade na Câmara de Vereadores. Eu nunca tivesse problema com a Câmara? Nunca tive. E tive vereadores de oposição também. E claro que os vereadores de oposição eram sempre na sua grande minoria, né? Mas mesmo esses vereadores de oposição, eu nunca briguei com eles. E, inclusive, muitas vezes eu fui ajudado por eles, fui alertado. Tá acontecendo isso. Que é o papel do legislador, né? Do vereador. Do vereador de oposição, que a oposição é importante, gente. Sim. A oposição, para se não a oposição vai para a Coreia do Norte. Quem pensa que oposição atrapalha governo, depende da forma como tu recepciona isso aí. Eu acho que uma oposição ajuda o governo. Eu acredito que nas críticas a gente tem a possibilidade de se fazer uma autoanálise, eu digo em qualquer área, né? E ver, o que eu posso melhorar, o que, entre aspas, o meu concorrente está fazendo que eu posso me espelhar e ele não é um inimigo por pensar diferente. Olha, e aí eu entro, assim, Paulinho, assim, durante a nossa gestão nós tivemos acertos e erros, e eu posso dizer daí, eu acerto muitos acertos e muitos erros, e eu convivo com isso com tranquilidade. E aí a vida e o
passar dos anos, assim, nos ensina a ser mais maduros, por óbvio, e a experiência vai nos mostrando isso, né? E eu já vou para casa dos 50 anos, né? Eu me elegi muito jovem, mas já estou indo para o ento. Tem 46. 46 anos. Ou seja, no que eu errei, olha, vou te dar certeza absoluta, eu jamais errarei na vida. E no que eu acertei, eu vou fazer melhor. Mas nós somos uma construção de erros e acertos. Erros e acertos. Todos somos. E assim, ó, eu não tenho problema nenhum de reconhecer erros. Não tenho problema nenhum de reconhecer erros. E sei muito bem no que a gente também acertou. Não tem nenhum problema de reconhecer os acertos também. Sim. Né? Então, para mim, ó, eu tenho humildade para... Só, Pierre, tá errado nisso. Eu tô errado mesmo. Vamos dar um passo para trás, vamos refazer, mas reconhece com humildade, tu tem que reconhecer por reconhecer e não por pressão, porque dar passo para trás por pressão é algo que fica até feio. Daí é fraqueza. Daí é fraqueza. Prefeito, como nós temos pouco tempo, estamos no nosso último bloco, temos realmente muitos assuntos a serem tratados e que o eleitor, o munícipe, o contribuinte de Imbé precisa saber e quer saber e se vê nas redes sociais, e a gente chama sempre o último bloco de pinga-fogo. Então é o seguinte, houve espetacularização de uma cena, o Ministério Público ele foi realmente assim espetaculoso em uma forma de conduzir. Tu entrastes antes falando de direito, de defesa, tu fostes acusados em diversas questões. Como tu explica isso? O que tu tens a dizer para quem recebe lá no celular, tá chegando agora em Imbé, transferiu o título para cá, tá, mas vem cá, processo aqui, e esse cara tá querendo ser prefeito aqui em Imbé, como é que funciona isso? Veja, eu sempre fui um prefeito com convicções. Eu respeito o Ministério Público. O Ministério Público tem a sua função, né? Qualquer um pode chegar lá, denunciar, ele tem que investigar mesmo. E o agente público ele tem que entender isso aí, tem que ser objeto de investigação e não pode ficar... Não tem problema. Não tem problema. No entanto, o Ministério Público deve, né, ou sempre ouvir as outras partes, e não acusar por acusar. Não acusar por acusar. Na dúvida eu acuso. Eu acho que é isso, porque eu tive uma grande experiência assim, com um grande amigo meu que foi promotor, que foi meu sócio depois no escritório de advocacia, Dr. Torres, falecido. Querido Torres. Foi promotor em Tramandaí. Meu colega de música. Exato. E ele disse, Pierre, eu fui promotor, mas eu não era um promotor daqueles que na dúvida eu tinha que ter convicção. O Torres cortava na carne, né? Se fosse preciso. Cortava na carne. E eu fui vítima de talvez por essa posição minha de enfrentamento ao Ministério Público, de enfrentamento não, mas porque convicção. Alguns agentes do Ministério Público, alguns, não todos, parece que querem administrar a cidade, o país ou o estado. E eu sempre entendi que não, com cada um com o seu papel, né? E então eu tive esse histórico assim, de embate, muitos embates, e nunca fui, em todos esses outros embates anteriores, nunca fui condenado a nada. E isso gerou, por parte de uma parcela do Ministério Público, no meu entendimento, um incômodo, né? Tanto é que quando um promotor que era aqui de Tramandaí foi para uma vara especializada para a investigação de prefeitos em Porto Alegre, esse promotor ele não pensou duas vezes. Surgiu denúncias, e denúncias programadas, assim, hoje eu não vou revelar aqui, mas eu sei muito bem como aconteceu, e esse promotor e essa parcela assim, do Ministério Público montou uma história de Netflix, no meu entendimento, montou uma história de Netflix. Eu não estava em Tramandaí na época, eu estava viajando e vi aquela operação sendo feita,
E não adianta, a gente recebe todo claro, e foi aquela espetacularização a valer, e foi a última que aconteceu no estado. Pode observar. Sim. Tá? De promotor fazer selfie na frente da prefeitura, entraram com uma ação e um desembargador, eu finalizando meu mandato, me afastou do cargo. Me afastou do cargo. Eu recebi aquela operação, tá afastado do cargo, tá, mas pelo quê? Qual o motivo? Eu levei 15 dias para me saber do que eu estava sendo acusado. Isso é legal, agora o advogado Pierre falando? Olha, é legal, mas não é mais feito dessa forma não, tá? Não é ilegal, mas é imoral. É imoral assim, porque, veja bem, eu não sabia do que eu estava sendo acusado. Meu filho me perguntava, pai, mas por que tu foi afastado? Eu não sei. O povo me perguntava, mas tu foi afastado do quê? Eu não sei. Isso foi julgado e... Bom, mas daí o que aconteceu? Veja que eu sou o único prefeito dos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul, tá? Que em tempo recorde, o mesmo desembargador que afastou, quando eu tive a oportunidade de saber e apresentar minha versão, na madrugada, ele determinou o meu retorno ao cargo. O mesmo desembargador determinou o meu afastamento quando eu fiquei sabendo do que eu estava sendo acusado. Fui ao Ministério Público, implorei para mim prestar informações ao Ministério Público. Prestei informações ao Ministério Público depois de muita pressão. Peguei aquelas informações e levei ao desembargador. Olha, os fatos não aconteceram como essa história está sendo contada aqui. Os fatos não são esses. Os fatos são outros. O desembargador, naquele dia, na madrugada, estava se vencendo já 28 dias, 29 dias do meu afastamento, determinou a minha volta e também, inclusive, a suspensão de contratos que, em tese, seriam superfaturados. O promotor também, o desembargador também determinou que os contratos voltassem a ser executados. Ou seja, veja bem, que prefeito, tu pode pesquisar o que eu estou falando, prefeito que conseguiu voltar nesse tempo e que os contratos que em tese, né, induzidos em erro, o desembargador, na minha opinião, foi induzido em erro, determinou também que os contratos que seriam superfaturados fossem concluídos. Ele voltou atrás. O mesmo. Voltou atrás. E a questão das contas também foram... Olha, daí eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e desta operação surgiram 3 ações penais. Tá? 3 ações penais. Das 3 ações penais, 2 tiveram tramitação, tá? E eu respondi e fui julgado em primeira e segunda instância e fui absolvido nas 2. Inclusive, nas 2 em segunda instância, o próprio Ministério Público, Procuradoria de Justiça, disse o seguinte, não, realmente, inocente, eu peço absolvição também. Muito embora o Ministério Público aqui de Tramandaí tenha recorrido da decisão. E tem uma única ação, uma terceira ação, que está parada há 4 anos. Desde a operação que vai fazer 4 anos agora. Ela está parada aqui, não sei, e eu quero mais que ela corra, porque eu também quero nesta ação provar minha inocência, eu tenho convicção absoluta, até porque não teria cara de pau, eu não teria a cara de pau de novamente me colocar à disposição, sabendo que eu estou devendo alguma coisa. Então, falam muito, principalmente aí quem são meus adversários políticos, assim, falam muito que é isso, que é aquilo, tal, mas porque talvez só restam a eles tentar me desacreditar, né? Fazer com que dar ao entender à população que o Pierre é um criminoso, que ele foi condenado. Olha, eu não fui condenado a nada, nunca. Eu fui absolvido e não tem prefeito que não responda ao processo. Não existe. Se não quer receber processo, não seja prefeito. Não seja prefeito. Não tem prefeito que não... E eu, Pierre Emerim, nunca fui condenado a nada. Nada. E por isso que eu sou um candidato ficha limpa. A mais limpa que pode ter aqui
nesse município. E por isso que eu, novamente, estou me colocando à disposição para dentro de um outro grupo apresentar propostas relevantes e que podem melhorar a nossa condição aqui de Imbé. Muito bem. Até sugiro que nós possamos nos encontrar outras vezes para poder desmembrar mais o tanto das propostas, né? Dito isso, podemos dar uma pinceladinha em algumas questões que a gente precisa explanar de forma rápida pelo nosso tempo. Questão da saúde de Imbé. Como era, como está e o que tu sugeres? Não, a questão da saúde, eu vou começar do como está. A reclamação é geral. Né? Em que sentido? Falta médicos especialistas. Os exames estão assim, sendo executados de uma forma muito vagarosa. Não se viu nenhum investimento novo em estrutura da saúde. Nós construímos, por exemplo, a Policlínica, que é um marco, é o pronto atendimento do Litoral Norte, disparadamente. Nós construímos o que era para ser o pronto atendimento 24 horas da Zona Norte, que foi fechado e agora funciona 8 ou 12 horas. As pessoas... Está faltando medicamento. A nossa farmácia sempre teve todos os medicamentos possíveis. Está faltando medicamento. E o quão isso vem do governo federal? O quão isso é uma falha municipal? Como pode-se melhorar esse quesito? Isso é gestão e prioridade. Tu tem um orçamento e tu tem que aplicar aqueles recursos, né, que tem o mínimo constitucional, exigido, 15% na saúde. Nós investimos aí em torno de 30% e investir bem. E, principalmente, ter um interesse, a forma assistencial, a relação entre a gestão pública e as pessoas. As pessoas não podem ser tratadas por um computador. Claro que um computador faz parte... Falas um pouco mais de humanização no atendimento. A humanização ela é extremamente necessária. O que, no meu tempo, eu entendo que tinha uma humanização, uma prioridade de investimentos, o que agora eu não vejo. Assim, muito embora nós temos excelentes servidores que fazem a diferença, mas parte da cabeça, a cabeça da gestão que não tem isso aí, que ela não tem o cuidado que talvez lá o prefeito Pierre tinha e aquilo se espraiava. As pessoas sabiam, o Pierre, ele pensa assim, ninguém pode ficar desamparado, se não tiver medicamento, vamos dar jeito rapidinho, porque ele não vai aceitar ficar sem medicamento. Eu não posso aceitar as falhas que podem acontecer de uma forma natural. Eu não posso aceitar, por exemplo, que uma empresa lá que ganhou a licitação para fornecer medicamento, para fornecer paracetamol, que é um medicamento, Tilenol, paracetamol, enfim. A empresa diz assim, não, agora eu desisto, não quero mais participar, não vou entregar. Vou fazer uma nova licitação e vai levar 6 meses para uma outra ganhar. Só daqui a 6 meses nós vamos ter... A doença não espera. Não, a doença não espera. E imediatamente nós temos que fazer uma outra modalidade de contratação direta, claro, pelo valor de mercado, né? Ou seja, comigo não existia essa burocratização. Me parece que está muito burocratizado. A pessoa precisa de uma cirurgia hoje, olha, eu vou te colocar aqui no sistema. Quando te chamarem lá pelo sistema do Estado, tu vai. Eu não era assim, não. E a minha gestão sabia que... E a questão da fila, isso tem ingerência do prefeito? Pode acelerar isso? Um prefeito novo que antes isso eu vou mudar, ele consegue? Ele consegue porque uma fila, a prioridade, uma fila de 10 pessoas... Por óbvio que tem pessoas que necessitam mais um atendimento de urgência. Sim. E outros não. Sim. Ou seja, e talvez aqueles que precisam de um atendimento com mais urgência entrem no final da fila. Eu entrei por agora, mas eu descobri um câncer, eu preciso fazer um exame imediatamente para mim poder iniciar um tratamento. Olha, tem que ter uma intervenção. Não era para ser assim. Veja bem, não era para ser assim. Mas...
acaba que se não tem o dedo da gestão, da cabeça e o reflexo nos servidores, no secretário ou secretária, enfim, para que tenha esse olhar diferente, acaba que realmente aquela pessoa fica lá num 10º lugar e mesmo ela devendo ser priorizada. Né? Então tem muitas questões, tem muitas situações que podem ser melhoradas e às vezes nem com mais investimento, mas com mais humanização, com um olhar clínico e um amor a mais pelas pessoas. Segurança pública. Segurança pública, nós criamos o maior e melhor programa de segurança pública do litoral, que foi um programa Imbé Mais Seguro, que eu vejo ele em decadência agora. Em que sentido? Em decadência porque, por exemplo, eu tenho notícias que as câmeras de monitoramento não estão funcionando na sua maioria. O cercamento eletrônico também está com várias falhas. Nós tivemos um déficit muito grande nos guardas municipais, que acabaram migrando para outros. Foi feito um concurso agora, acho que vai ser reposto a questão dos guardas. Mas nós temos viaturas que nós conseguimos pactuar lá em 2019, chegaram há pouco tempo. E eu aqui quero deixar bem claro, eu não estou nem culpando, assim, até porque nós tivemos secretários nessa administração atual. Passamos pelo Marco Antônio, que era o meu secretário, depois foi para o Vinícius Rebeck. E agora está com o Tenente Lopes. São pessoas que têm capacidade. 3 amigos. 3 amigos, olha, tem capacidade. Não tô criticando eles, não. Sim. Sabe? Sim. Mas é que eu sei que muitas coisas não dependem só deles. Depende de orçamento, depende da vontade e depende do olhar do cabeça. Quando eu falo cabeça, é o olhar do prefeito mesmo. Na gestão, durante o tempo ainda que eu consegui ali, eu acho que praticamente 1 ano e alguma coisa que eu fui prefeito junto com a guarda, o nosso olhar, o olhar do prefeito era da guarda estar na rua mesmo apoiando a Brigada Militar e a Polícia Civil. Me parece que esse não é o olhar agora, que é um cuidado mais só para os prédios públicos e tal, e atendimentos de pequenos delitos. Ou seja, é um olhar. Ou seja, creio que pode melhorar em muito a questão da valorização do guarda municipal, dos servidores ali, não só do guarda, mas dos servidores que compõem toda a Secretaria de Segurança Pública, pode ser melhorada, senão nós vamos ficar realmente sem os profissionais. Aliás, não é só na área da segurança, a valorização do servidor público tem que ocorrer em todas as áreas. Sim. Nós vamos para o nosso último assunto. Gostaríamos de poder explanar aqui com o pré-candidato a prefeito de Imbé, Pierre Emerim da Rosa, sobre diversos assuntos. Nós conversamos em off e eu não poderia deixar de trazer esse assunto à baila. Eu que venho naturalmente da classe artística, isso desde 92, tenho, Pierre, uma ligação com a cidade de Imbé muito grande, né? Eu trabalhei com o João Carlos Vender, não na administração, mas trabalhei com o Vender quando ele tinha a imobiliária Primo, na São Luís. Então eu toquei em todos os bares da noite de Imbé, eu fiz jingles para a cidade de Imbé, liga hoje para a prefeitura de Imbé, escuta a minha voz, às vezes eu gosto de me ouvir, eu ligo para lá para me ouvir. Fui homenageado com muita satisfação por escolas municipais, através da minha obra literária. Já compus música para o Boto, música para Barra. Sou um cara que tem um apreço muito grande pela parte cultural de Imbé. E nós sabemos que, infelizmente, são raros os gestores no Brasil que enxergam a economia criativa, enxergam a cultura como algo que pode dar sustentação financeira mesmo a uma classe e desenvolvimento a um local e fazer com que esse local seja visto pelo mundo. Ainda mais hoje que nós temos o advento da internet. Qual é a visão do prefeito, então, se for assim eleito pela população, do prefeito Pierre sobre a cultura? Nós poderíamos ter uma secretaria de cultura que tenha rubrica, que não seja ali o puxadinho do turismo, o puxadinho da educação, para que possa se desenvolver como algo potencial
econômico, e aí muda tudo aquilo, que muda o sentimento de pertencimento da população, tu faz com que tudo gire melhor através de um olhar cultural. Não, esse é um compromisso que nós temos, que é a criação de uma Secretaria de Cultura. Chegou um momento e Imbé tem que ter uma independência na cultura. Eu, junto com o nosso governo, demonstrei em 8 anos, mas principalmente nos últimos 4, onde nós melhoramos financeiramente, que é possível fazer. E daí eu dou o exemplo aqui dos gestos que nós fizemos para a cultura, adquirindo, né, um prédio histórico aqui no município, onde nós temos um museu, nós melhoramos a questão da escola de música. Nós temos, eu posso voltar aqui no tempo, o Imbé foi o primeiro município que na época da pandemia, quando os artistas estavam sem trabalho nenhum, começamos a fazer vários eventos, várias lives, né? Enfim, Eu participei de vários. nós fizemos isso e outros municípios depois fizeram também. Mas nós queremos conectar a cultura do município com a cultura, com o que pensa o governo federal atualmente em relação à cultura. E é um compromisso criarmos uma Secretaria de Cultura com um orçamento próprio. Temos um grupo, um GT, hoje trabalhando especificamente na cultura, e nós iremos logo em seguida chamar os nossos artistas, as pessoas que fazem parte da cultura, porque quem é da cultura não é só o cantor, né? Sim. É uma classe muito grande. É uma classe muito grande, né? E nós queremos, porque a cultura ela está intimamente ligada ao desenvolvimento e ao turismo da cidade, e o resgate da autoestima da população. E posso garantir assim, que a cultura salva vidas, a cultura proporciona diversão, atração, e ela dá identidade a um povo. E por isso que nós, se a população assim entender, não é pedir voto aqui, mas é um compromisso que nós estamos assumindo, e isso vai se tornar muito público. Nós teremos uma candidatura, somos pré-candidatos, mas teremos uma candidatura com proposta para todas as áreas. Mas tem uma proposta inovadora nós teremos na cultura, com uma participação de todos, né? Nós não temos só uma única ou 2 pessoas que pensam em cultura. Não, nós temos um grupo de trabalho e depois disso ainda nós vamos discutir com os atores da cultura do município e da região, não só do município, mas da região também, para que nos ajude. E daí, a partir disso, a partir desse diálogo, apresentar uma proposta concreta para a cultura criativa do município, até porque para que sirva de exemplo para outros municípios. Porque, assim como foi com a Guarda Municipal, um programa de segurança pública, acho que nós podemos fazer isso com a cultura também. Mas justamente, né, Pierre, como eu disse que eu trabalho em algumas cidades do estado, tem uma cidade que me chamou muito a atenção quando eu cheguei em Três Palmeiras, no extremo norte do Rio Grande do Sul, uma cidade com aproximadamente 3.500 habitantes, tem um teatro municipal. Então, assim, o que nós precisamos como artistas é do palco físico, realmente. Tramandaí nós não temos, em Imbé nós não temos, para fazer palestras, shows, eventos, teatro, música, e a gente não tem isso. E nós temos, assim, hoje um Ministério da Cultura muito atuante. Sim, a Margarete de Menezes mudou muito o conceito. E o ministro adjunto da Cultura, para quem não sabe, é um tramandaense. Sim. O Andrews, aqui de Tramandaí, morou aqui em Imbé também, enfim, e eu tenho conversado muito com ele, eu estou empolgado com a nossa relação. E só PR tem recurso para a cultura, muito recurso, eu pessoalmente, como te conheço, tenho todo um carinho por Imbé, Tramandaí, enfim, nós vamos ajudar em muito vocês lá para que a gente desenvolva a cultura. Então, isso está me empolgando, eu tô muito feliz com isso e provavelmente nós haveremos de apresentar um programa especial para a cultura aqui no município de Imbé, para fazer a diferença e fazer com que a cultura não seja mero coadjuvante, mas seja protagonista do desenvolvimento de Imbé. Que legal. Nós estamos encerrando, infelizmente, quero
agradecer muito ao amigo Pierre Emerim da Rosa, agradecer aos estúdios da TV Nativos, o Marquinhos, ao Baltar, toda a nossa equipe técnica, a você que patrocinou o nosso programa. E, Pierre, uma explanação geral aí de o que o eleitor, o amigo imbeense, pode esperar do hoje pré-candidato Pierre e futuro candidato a prefeito da nossa cidade. Olha, Paulinho, eu não estou pedindo, nós não podemos nem pedir voto, Sim. mas eu quero dizer que logo em seguida nós haveremos de apresentar um grande programa de governo para a cidade e Pierre estará percorrendo novamente a cidade, em todas as ruas, em todas as casas, em tudo que for chamado, para dialogar com toda a sociedade, com todos os segmentos da sociedade, para que nós possamos conjuntamente ter alternativas possíveis, tanto para o veranista, como para o turista, como para o morador, para os servidores públicos, enfim. Acho que através da minha experiência de antes, depois como prefeito e depois agora, nós haveremos de, junto com o nosso grande grupo de pessoas que pensam das mais variadas formas, e veja bem que nós temos um grupo aqui muito eclético, um grupo político, que deixou a ideologia de lado, e hoje nós estamos por um bem comum que é Imbé. Nosso partido é Imbé e logo em seguida a população haverá de conhecer um programa revolucionário para a nossa cidade. Agora o Papo é Política. Siga a TV Nativos nas redes, nós teremos outros candidatos aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. A gente gosta do cheiro da terra, do verde da serra, do fogo de chão, um queijo, um vinho, um abraço, um carinho, uma gaita, uma cachaça e um violão. Não há quem não possa ver que a vida é só nossa e é melhor com delícias da roça. Paraguaçu, 1915, Imbé. Confraria da Praia no Imbé, o restaurante onde a gente avista o boto feliz, especializado em frutos do mar. O nosso compromisso todo dia é a melhor gastronomia. A gente é mais feliz no Imbé, na Barra a todo instante. Confraria da Praia é o melhor restaurante. O meu restaurante é o Confraria da Praia. X-Beef, um lugar mágico na Barra do Imbé, com música ao vivo aos finais de semana. No X-Beef, você encontra uma ampla gastronomia de alta qualidade. Hambúrgueres artesanais, X e petiscos, além de pratos para a família com grelhados de carne e peixe, chopp, a ceva mais gelada, drinks e caipiras. Na esquina do antigo Scuba. Sinta-se bem no X-Beef. A minha estrela do futuro é você. E hoje você é minha estrelinha. A, B, C, até o Z. É tão legal aprender na escola Estrelas do Amanhã. É a sua estrelinha bem cuidada e com educação, com estrelas do amanhã no coração.